Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como chegou Luís Montenegro aqui? Parte 2. Vou-vos dizer aqui uma coisa que nunca disse na campanha, vou-vos dizer aqui, pela primeira vez, para ser muito claro sobre isso. Se eu algum dia tiver que cortar 1 cêntimo numa reforma, demito-me. Olha, pronto, olha, mãe, olha, que fixei, eu fixei. Não podem ter a certeza absoluta. É uma promessa de honra minha. Nós não vamos, podem estar mesmo despreocupados. Em Porto Alegre, Luís Montenegro foi mais uma vez confrontado com um passado que não o larga, que o liga à Troika e a Pedro Passos Coelho. Neste segundo episódio, vamos perceber quão ligados ou desligados estão Montenegro e Passos Coelho e como um homem que acumulou derrotas pode agora ser primeiro-ministro. Este é o segundo de 2 episódios que traçam um perfil político do líder da AD e será por isso aconselhável ouvir o primeiro e só depois este. Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador e autor do livro Na Cabeça de Montenegro. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quarta-feira, 28 de fevereiro. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Cá estamos outra vez, Miguel, porque temos de continuar a contar esta história. Vamos a isso. Ele é que dirige estas coisas agora. Foi ele que o convidou. E Passos Coelho apareceu na campanha esta segunda-feira em Faro. Então, imagina que eu vinha à campanha do PSD sem que isso estivesse enquadrado na campanha do PSD. Essas coisas têm de ser enquadradas. Estava disponível a aparecer mais vezes? É mesmo assim. Não, porque o foco da campanha, como digo, compete ao líder do PSD. E temos de falar da relação entre os dois, entre Montenegro e Passos Coelho, porque há muito esta ideia de que Montenegro é uma criatura do pacismo. A relação entre os dois, Miguel, já viu melhores dias, ou não? Aqui é importante recuperarmos o percurso de Luís Montenegro muito rapidamente para que não se confundam as coisas. Luís Montenegro era um cristão novo do pacismo, não começou com Pedro Passos Coelho e não acompanhou nos degraus que percorreu até à liderança do PSD. Já lá estava e tinha começado antes, aproximou-se da política na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, subiu os primeiros degraus pela mão de Luís Marques Mendes, afirmou-se no Parlamento graças a Luís Filipe Menezes, foi vice-presidente da bancada parlamentar com Pedro Santana Lopes, que depois apoiou quando as eleições foram entre Pedro Santana Lopes, Pedro Passos Coelho e Manuela Ferreira Leite. Luís Montenegro esteve com Santana Lopes e não esteve com Pedro Passos Coelho e, portanto, quando Luís Montenegro chega à liderança da bancada parlamentar de Passos Coelho, chega, e isso é assumido pelos dois, e foi já várias vezes referenciado, Montenegro não foi uma escolha de Passos Coelho. É verdade que se Pedro Passos Coelho não o quisesse ou quisesse outra pessoa, Montenegro não teria sido líder parlamentar. Mas a verdade é que foi porque decidiu dizer a Passos Coelho que estava disponível e com vontade para ser líder parlamentar e Passos, na altura, achou por bem dar-lhe essa oportunidade. E depois os dois aí sim constroem uma relação de proximidade política e pessoal durante anos muito difíceis. Caro Pedro, com todo o respeito, tu não tens de retribuir nada. Nós é que temos a obrigação de te dizer sempre muito, muito, muito obrigado. Em 2017, quando Pedro Passos Coelho decide sair da liderança da presidência do PSD, depois de umas autárquicas terríveis para o partido, Luís Montenegro era o favorito dele para ser líder do PSD. Passos sabia que Rui Rio queria muito, aliás, sabia que a máquina de Rui Rio estava há muito a preparar aquele momento, queria evitar que Rui Rio fosse presidente do PSD e achava que Luís Montenegro era a pessoa mais bem preparada para o cargo. Conversam, Luís Montenegro percebe perfeitamente que era ele o favorito, mas hesita em suceder a Passos Coelho. Passos nunca compreendeu bem aquela hesitação, mas respeitou, e Luís Montenegro nessa altura hesitou em suceder a Passos. Os anos correram e depois de Luís Montenegro ter cometido alguns erros, ter perdido algumas batalhas, chegou finalmente à liderança do PSD e os dois ainda mantinham uma relação de
proximidade política. Tanto é que Pedro Passos Coelho decidiu ir à primeira festa do Pontal de Montenegro, manifestar o apoio no novíssimo líder do social-democrata. Mas sei que ele fará também pela sorte, porque é uma pessoa muito bem preparada, muito competente, e que eu sei que vai estar à altura das exigências que o PSD vai enfrentar. Mas as coisas começaram a mudar. E porquê? E quando? Há dois momentos que ajudam a explicar esse afastamento. Um primeiro momento em que a política se confundiu com um lado mais pessoal. Pedro Passos Coelho manifestou a sua oposição à lei da despenalização da morte medicamente assistida, num artigo de opinião publicado no Observador, além de ter sido muito duro nos argumentos que utilizou, desafiava o PSD e a direita, assim que viesse a ganhar a maioria, revertesse imediatamente a lei. No fundo, estava não só a condicionar a estratégia de Luís Montenegro, como a retomar o tema das alianças à direita, que naturalmente envolvem o Chega. Isso foi rapidamente aproveitado por André Ventura, na altura, e embaraçava mais uma vez o PSD de Montenegro. Na reação, Luís Montenegro foi duríssimo no tom e nos argumentos que utilizou, e isso foi, na altura, interpretado como uma tentativa de matar o pai político. Eu discordo completamente da posição do Dr. Pedro Passos Coelho. Discordo pelo facto de ele discordar da realização de um referendo sobre esta matéria. Discordo porque a posição dele é muito fechada. Acontece que Pedro Passos Coelho tem a posição que tem sobre a eutanásia em virtude da sua própria experiência pessoal e da morte da mulher, Laura. Pedro Passos Coelho viu naquela forma de Luís Montenegro reagir uma total insensibilidade em relação à própria experiência pessoal do antigo Primeiro-Ministro. Depois há um segundo momento, há uma segunda dimensão, aliás, que é mais política, que é a ideia do cordão sanitário em torno do Chega. E eu quero dizer-vos que aquilo que vai ou pode acontecer na Madeira é aquilo que vai ou pode acontecer no país. Que o mesmo é dizer, nós não vamos governar nem a Madeira, nem o país, com o apoio de Chega. Pedro Passos Coelho acha a ideia um profundo disparate. Isso foi contribuindo para um profundo desgaste entre os dois, não tanto por a ação dos próprios, mas pelo ruído que se criou à volta pelo burburinho, pela discussão que existia, em que cada um deles seria o protagonista de uma via, não é? E não por uma questão direta entre os dois, mas mais por quem está à volta. Sim, e quando se começou a instalar a ideia, ou a reforçar a ideia de que o regresso de Pedro Passos Coelho, o regresso sebastiânico de Pedro Passos Coelho iria resolver tudo, naturalmente que isso tornou ainda mais difícil a relação que hoje será quase inexistente entre os dois. E já aqui falámos várias vezes de Rui Rio, já aqui falámos dessas derrotas em Aveiro, no distrito de Aveiro, em Espinho, mas há também duas importantes derrotas de Luís Montenegro frente a Rui Rio. Ou seja, foram várias as derrotas que Luís Montenegro foi somando para chegar até aqui, já lá vamos. Mas o que é que aconteceu com o Rui Rio? Conta-nos lá esta parte da história. O embate entre Luís Montenegro e o Rui Rio começou a desenhar-se ainda. Rui Rio mal tinha sido eleito líder do PSD. Há um congresso em que Luís Montenegro sobe ao palco. O tal Luís Montenegro, que tinha hesitado em suceder a Pedro Passos Coelho e que permitiu que a eleição fosse entre Santana e Rio, subiu ao palco do congresso de entronização de Rui Rio para dizer que na altura não tinha avançado, mas quando decidisse avançar, não pediria licença a ninguém. Desta vez decidi não. Se algum dia entender dizer sim, já sabem, eu não vou pedir licença a ninguém. Rui Rio, como sabemos, não teve um início propriamente amistoso dentro do partido. Rui Rio decidiu comprar muitas guerras, outros decidiram comprar guerras contra Rui Rio. Não vale a pena agora discutir quem tinha razão, mas havia muita gente no PSD que queria que Luís Montenegro fosse a cara e o ponta de lança desse movimento anti-Rio. A verdade é que, publicamente, Luís Montenegro aproveitava os espaços de opinião que tinha para fazer essa oposição legítima ao líder do PSD.
Mas as coisas ganham dimensões diferentes e mais sérias quando nasce um movimento das distritais do partido para apresentarem uma moção de censura à liderança do PSD, e automaticamente só Montenegro estaria em condições de suceder a Rui Rio, portanto seria ele o protagonista desse movimento. Luís Montenegro não queria esse método, pelo menos, queria ir a votos, ir a disputar eleições com o Rui Rio, mas de alguma forma aceitou o desafio. Portanto, nem um ano, estamos a falar de um período em que o Rui Rio nem sequer tinha disputado eleições no país, e ainda assim Luís Montenegro decidiu fazer um desafio público a Rui Rio, desafiou a ir a votos, e é então que nasce o tal Conselho Nacional, a tentativa de impeachment a Rui Rio, que correu muito mal a Montenegro. E ele nem sequer teve assento nessa reunião. O Montenegro não tinha assento nesse Conselho Nacional, acompanhou tudo à distância de poucos metros a partir do seu escritório de advogados no Porto. Foi um momento duríssimo da vida interna do PSD, houve até intimidação, não diria ameaças, mas intimidação física nesse Conselho Nacional. De um lado, os apoiantes de Luís Montenegro, que queriam provocar eleições internas, do outro lado, os apoiantes do Rui Rio, que queriam fazer aprovar uma moção de confiança que neutralizaria essas aspirações de Montenegro. E ele perde essa batalha e volta a tentar outra vez e perde outra vez. Luís Montenegro perde essa batalha, recolhe-se, fica afastado, mas a preparar um novo embate que aconteceria no final desse ano. Rui Rio vai a votos 2 vezes, perde olimpicamente as eleições europeias e perde olimpicamente as eleições legislativas. Estamos a falar de alguns dos piores resultados da história do PSD. Rui Rio foi responsável por eles. Nessa altura, aí sim há lugar para haver eleições internas no PSD, do ponto de vista dos estatutos. Elas estão previstas de 2 em 2 anos e, portanto, aí sim Luís Montenegro entra na contenda e desafia Rui Rio nessas eleições. E volta a perder. Perdeu contra as expectativas que ele tinha. Luís Montenegro achava mesmo que ia vencer aquelas eleições. Foram eleições a 2 voltas. Na primeira volta Miguel Pinto Luz também entrou, ficou em 3º lugar e depois saiu. Mas da primeira para a segunda volta Luís Montenegro percebeu que, tendo perdido uma vez, iria perder a segunda vez e que iria ficar por ali a sua ambição enquanto líder do PSD. Ainda hoje Luís Montenegro acha convictamente que foi o facto de ter desafiado Rui Rio meses antes, precocemente que o prejudicou e que contaminou a ligação que tinha com muita gente no partido. E isso é particularmente visível e até audível no Congresso de Viana do Castelo, onde sobe ao palco para falar, um congresso depois de Rui Rio vencer essas eleições, em que é apopado, vai-te embora. Foi uma cena terrível para Montenegro. Eu peço alguma tolerância, Sr. Presidente, por razões óbvias. Foi o orador que falou mais 2 minutos neste Congresso até... Companheiros, peço silêncio para ouvirmos o companheiro Luís Montenegro. Foi, e ainda, isto foi há menos de 4 anos, e ainda hoje é particularmente impressionante assistir àquele momento, se acharmos que Luís Montenegro é hoje líder do PSD, candidato a primeiro-ministro, e que naquele congresso foi vexado publicamente. E termino mesmo dizendo-vos que o farei seguindo o exemplo inspirador do nosso fundador Francisco Sá Carneiro, que em plena Assembleia Nacional, em 1972, disse o seguinte: o que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me, seja sob que pretexto for. Miguel, como é que um homem que é derrotado várias vezes, que é apupado, como acabámos de escutar, está precisamente nesse lugar que referias agora mesmo? É agora o potencial primeiro-ministro com o partido atrás dele. Recorrendo a um lugar comum,
Luís Montenegro teve a sorte e o engenho de estar no sítio certo, à hora certa. É verdade que Montenegro perdeu 2 eleições à Câmara de Espinho, é verdade que Montenegro perdeu uma eleição à Distrital de Aveiro, é verdade que Luís Montenegro apostou muitas vezes no cavalo errado, ao ponto de, por uma unha negra, não ter sido riscado da lista de candidatos a deputados. Ou seja, Luís Montenegro, por muito pouco, não viu interrompido o seu percurso parlamentar. É verdade que Luís Montenegro cometeu um erro ao desafiar precocemente Rui Rio. É verdade que Luís Montenegro perdeu quando achava que ia ganhar contra o Rio. E é verdade que Luís Montenegro achou convictamente que já não chegava lá. E basta atendermos a isto. Houve umas eleições entre Rui Rio e Paulo Rangel, que toda a gente dizia que Paulo Rangel ia ganhar. Que ia limpar aquilo, não é? Que ia limpar aquilo facilmente, e que Paulo Rangel só não ganha porque dá-se a queda do governo. Rui Rio conseguiu transformar aquelas eleições numas eleições para candidato a primeiro-ministro, e Paulo Rangel perdeu contra todas as expectativas. Não nos esqueçamos que Rui Rio ia ganhar essas legislativas, que António Costa estava arrumado, e António Costa teve a maioria absoluta. Portanto, é esta sequência de eventos que permite a Luís Montenegro, depois de Rui Rio estar completamente derrotado, e é isto que permite a Luís Montenegro ser o único sobrevivente, ou o último sobrevivente, capaz de pegar no partido. Mais uma vez, tem um lado de sorte, conjugação de astros, mas tem um lado de resiliência que só isso permitiu a Montenegro chegar até aqui. E o 7 de novembro, com a queda do governo e do primeiro-ministro, trocou-lhe as voltas? Trocou-lhe as voltas, mas se tivéssemos que apostar, jogou mais uma vez a favor de Montenegro. Até o 7 de novembro, muita gente, no partido e fora dele, apostava que Luís Montenegro não ia sobreviver politicamente às europeias de junho de 2024. Que iria perder as europeias e que o partido iria correr alegremente com Montenegro. E então aí era o tal regresso sebastiânico de Pedro Passos Coelho. Acontece que depois de 7 de novembro, com a queda absolutamente inesperada de António Costa, o partido não tem alternativa a não ser juntar-se em torno de Montenegro e apoiá-lo, mesmo que não o convencesse particularmente, porque é a maior hipótese em muito tempo de o PSD regressar ao poder. Mas Miguel, se perder as eleições, agora a 10 de março, poderá mesmo ser afastado da liderança do PSD, ou não? Esse foi o maior risco que Luís Montenegro correu, talvez o maior do seu percurso político. O que nos dizem as sondagens é que é perfeitamente possível que o PSD ou o PS vençam, mas o que é mais provável é que exista uma maioria de direita no Parlamento. Mas Luís Montenegro decidiu, contra a vontade de muita gente dentro da sua própria direção, de que só governaria se ficasse em primeiro lugar. Não há nenhum tabu e vou-lhe responder diretamente. Eu tenho a certeza que os portugueses lá em casa pensam em muita coisa para decidir o seu voto, menos nisso. Isso levanta um problema, que é o que acontecerá ao PSD se, ficando em segundo lugar, existir uma maioria de direita no Parlamento com o Chega. Luís Montenegro há muito tempo que resolveu a sua questão com André Ventura. Aliás, para sermos completamente honestos, Luís Montenegro já diz, desde essas eleições que disputou contra Rui Rio, que não conta com o Chega para nada. Repetiu nas eleições contra Moreira da Silva e há muito tempo que vem dizendo que não é não ao Chega. Não indo nem para o lado da irresponsabilidade deste extremismo, deste radicalismo, que aliás se vê até na linguagem de André Ventura e do Chega, mas também não irmos para o radicalismo e para a falta de consistência e de credibilidade do Partido Socialista. Por isso que agora acontece que nem toda a gente pensa assim no partido. E portanto, se o PSD ficar em segundo lugar, não tenho grandes dúvidas que Luís Montenegro não terá condições para ficar à frente do partido, que haverá gente dentro do PSD que quererá apresentar uma moção de rejeição a um governo minoritário de Pedro Nuno Santos, que depois será preciso encontrar um novo líder para o partido e que esse novo líder terá de ir a votos em eleições legislativas. Portanto, Luís Montenegro correu um grande risco, porque reduziu as suas hipóteses de chegar ao poder a um cenário: vencer as eleições legislativas, quando, nós sabemos, depois de 2015, não é uma condição sine qua non para ser primeiro-ministro. Se vencer as próximas legislativas, Montenegro não terá uma tarefa nada fácil, até porque o problema Chega não vai desaparecer, mas Montenegro acredita, e os seus mais próximos acreditam, que terá
enquanto Primeiro-Ministro, a oportunidade de, à semelhança do que aconteceram com outros líderes antes dele, Durão Barroso, Pedro Passos Coelho, de responder àqueles, entre os seus detratores, que nunca acreditaram que fosse capaz de estar à altura do cargo, que nunca acreditaram que tivesse um programa ou ideias para o país. É nisso, convictamente, que acredita Luís Montenegro. 10 de março o dirá. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador e autor do livro Na Cabeça de Montenegro. Esta foi a história do dia. Ouvimos sons recolhidos pela Rádio Observador, pela RTP, TVI e PSD TV. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.